A verdade é que muitas pessoas não têm coragem de dizer. E eu vou dizer que muitos pais se afastam dos seus filhos não é por falta de amor, não é por ignorância, não é por desprezo. Existe um fator essencial que ocorre essa separação e esse distanciamento. Então eu vou passar aqui alguns passos que você vai entender o porquê isso acontece. E também vou dar a solução, até porque eu vivenciei um caso semelhante e atendo e estudo muito essa área do porquê os relacionamentos com os pais separados acabam sobrando para as crianças. Primeiro ponto, não é por falta de amor. Muitos julgam, muitos apontam o dedo, muitos acham até que é um desprezo. Mas será que realmente faz sentido isso? Não tem algo por trás que aconteça esse distanciamento? Segundo ponto, a criança ela passa a não ser a prioridade. E aí o pai ou a mãe, ambos ficam jogando a criança um contra o outro. Isso é muito comum de acontecer. E aí o pai fala mal da mãe, a mãe fala mal do pai na frente da criança. E essa carga toda emocional vai sendo absorvida pela criança. E outra, isso não é responsabilidade dela. Terceiro ponto, desrespeito do ex-casal. Um começa a falar mal do outro, trazendo todos os pontos negativos à tona. E a criança vai presenciando tudo isso. Um passa a falar mal, explorando cada vez mais as brigas, cada vez mais as memórias negativas. E isso passa todo o peso dessa carga para a criança. Quarto ponto, a criança vai precisar escolher um lado. Imagine, eu, você, nós adultos, temos dificuldades de tomar grandes decisões. Imagine uma criança que está aprendendo, que está desenvolvendo, conhecendo a vida agora, ter que tomar uma decisão dessas. As crianças, elas não deveriam precisar tomar essa decisão. Quinto ponto, a criança vai te rejeitar. Por que ela vai te rejeitar? A criança está entendendo, ela criou memórias, ela ouviu histórias negativas e aquilo passa a ser uma verdade para ela. Então é normal, quer dizer, é comum ela ter uma rejeição sobre o seu pai ou sobre a sua mãe. Sexto ponto, você sente que você não é bem-vindo. Você começa a entender que aquele ambiente está tendo uma carga muito emocional, negativa para você. E aí você, cada vez mais, quer se afastar daquilo dali, porque não é uma situação cômoda para você. E aí, aquele ambiente passa a ser um ambiente tóxico para você. Por quê? Porque como a mãe alimentou muitos sentimentos negativos, ódio, raiva, rancor, toda essa carga é compartilhada para a criança que não tem nada a ver com a situação ou que não era para ter nada a ver com a situação, e aí acaba criando um ambiente muito pesado e a situação acaba acontecendo um distanciamento. Sétimo ponto, você cria raiva e tristeza. É isso mesmo. Por quê? Porque a criança vai falar coisas absurdas para você. Foi aquilo que ela ouviu, foi aquilo que ela aprendeu. Então ela vai dizer que quer se distanciar de você, que não quer ver você lá, que não sente nada e certas coisas que talvez não seja interessante eu falar aqui. Mas você vai se alimentar também dessa tristeza por causa dessas palavras que vão te ofender. E aí você tem que entender que a criança é apenas uma criança. Ela está conhecendo o mundo, ela está conhecendo as palavras que foram ditas para ela. Então ela não sabe da importância que é ter um pai próximo dela, que é ter uma figura paterna do seu lado. Ela é apenas uma criança. E por fim, você se afasta e desaparece. É isso que acontece. É melhor eu me distanciar para evitar certas situações. Então aí eu vou cada vez embora e a criança vai acreditando que toda a história que foi contada para ela é uma realidade. É exatamente os passos que acontecem em um divórcio quando se tem filhos. Tá fazendo sentido? Você se encontrou em alguma dessas situações? Então comenta aqui embaixo, curte, comenta, compartilha
porque aí talvez eu possa te ajudar também com alguns direcionamentos. Então, vamos lá para as soluções, o que devemos fazer, quais etapas devemos cumprir para cada vez mais evitar esse tipo de situação. Primeiro ponto, você vai precisar estudar a inteligência emocional. É ela que vai te ajudar a cada vez mais você compreender a si mesmo, deixar de agir por impulso, entender como as emoções funcionam, e aí você vai compreender também a outra parte da história. Segundo ponto, vai precisar ter conversas maduras, conversas difíceis com a mãe, porque como tem uma relação com uma ligação com o filho, vai precisar ter uma maturidade para entender que de ambas partes é necessário esse tipo de comunicação. Transforme o tempo de vocês juntos em tempo de qualidade. Aquele momento que estiver com seu filho, com sua filha, deixa um pouquinho de lado o celular, deixa um pouquinho de lado amigos, pessoas, enfim, aproveite o momento, porque aquilo dali está sendo registrado na memória dela. Então esses momentos é que serão evidentes para ela do seu lado. Então procure cada vez mais aproveitar o tempo de qualidade. Seguindo todos esses passos, por fim, mesmo assim não deu certo, busque ajuda. Ajuda de pessoas que são competentes, que tenham uma especialidade nessa área, seja um psicólogo, seja um mentor, seja, enfim, um profissional que você se identifique para pegar algumas orientações. Porque no normal pegamos orientações de pessoas que não têm qualificação para dar uma orientação. Então precisamos de ajuda das pessoas certas para tomar as decisões certas. E por fim, eu espero que tenha feito muito sentido para você e que você possa compartilhar também com outras pessoas que vivem situações semelhantes. Que a minha intenção aqui é contribuir, é colaborar com pais, com os filhos que tenham cada vez mais uma habilidade emocional positiva para viver essas emoções e viver essas experiências de uma forma muito do bem. Então, gostou desse conteúdo? Clica aqui, comenta e se inscreve lá no nosso canal. Um grande abraço.